Eu queria começar falando do Barroso, em relação a uma matéria que eu li dizendo que o STF impediu a UOL de auditar o sistema de distribuição de processos no STF. Não sei se vocês sabem como é que acontece, ou como deveria acontecer, né? Quando você protocola, tá? Você é um advogado. Aí você vai lá e protocola uma petição inicial. Você entra com uma ação. Essa ação, ela vai passar por uma distribuição. E isso acontece em qualquer lugar onde tem mais de um juiz. Isso só não vai acontecer nas comarcas de vara única. O que são as comarcas de vara única? São aquelas cidadezinhas pequenininhas, onde só tem um juiz. Então, você não tem para onde distribuir, porque só tem ele. Então, em cidades pequenas, o advogado vai entrar com o processo e ele já sabe que o processo dele vai ser julgado por aquele juiz ali, porque aquela cidade só tem um juiz. Então, vai ser aquele ali que vai julgar e pronto, e acabou. Todo mundo já sabe que vai ser ele. Agora, em cidades maiores, especialmente cidades com mais de 500 mil habitantes, costuma-se ter mais de um juiz. Já 500 mil já costuma ter aí pelo menos uns 5 juízes. E essas competências, então, costumam ser distribuídas. Assim que o advogado entra com o processo, se não for competência certinho, por exemplo, um é criminal, um é civil, um é família. Não, se eles dividirem as competências igualmente, aquilo ali vai ter que passar por um sorteio. Não é assim que funciona? E esse sorteio também acontece no STF, ou deveria acontecer. Ou deveria acontecer. E a UOL, quem diria? Aliás, a UOL sempre foi esquerdista, né? E de uns tempos para cá tem reclamado do Moraes, os artigos do Maerovitch têm sido bem contundentes, né, contra o Moraes. E, enfim, o UOL acabou protocolando um pedido no STF para que eles auditassem, levassem seus profissionais, né, de TI, auditassem o sistema de distribuição de processos no STF. Porque desde 2017 isso está sendo muito contestado. Em 2017 aconteceu o caso do Fachin ter sido sorteado como relator, como herdeiro daqueles processos da Lava Jato, cujo relator era o Teori Zavascki. Então o pessoal, caiu com Fachin, Fachin, todo mundo sabe que é petista, já subiu em palanque do PT, em palanque de esquerdista. Não lembro se ele subiu em palanque com o Lula propriamente, talvez tenha até subido, não lembro, mas eu sei que ele já andou subindo em palanque aí antes de ser ministro do STF, e o pessoal ficou, logo o Fachin foi sorteado para herdar os processos do Teori Zavascki, então desde aquela época o pessoal já levantou suspeita. Enfim, mas ninguém fez nada. E as suspeitas elas aumentaram depois da era alexandrina. O Alexandre de Moraes ele passou a ser sorteado em todos esses processos que envolviam, abre aspas, tentativa de golpe de Estado, esse tipo de coisa. E também na investigação que o Sérgio Moro havia solicitado, denunciado, sobre o Bolsonaro ter interferido na Polícia Federal. Vocês lembram daquela patifaria do Sérgio Moro, né? Falando, o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, mas, meu amigo, o Bolsonaro era o presidente da República. Ele tinha o total direito de colocar quem ele quisesse na Polícia Federal. Mas aí chegou o Moro, fazendo patifaria, fez uma, abre aspas, denúncia, e isso aí caiu também nas mãos de quem? Alexandre de Moraes. Então é tudo muito suspeito. Como esses processos assim selecionados caem nas mãos do Alexandre de Moraes. Então o UOL resolveu entrar com um pedido de auditoria com base naquela lei de acesso à informação. Só que esse pedido ele não foi feito agora. Ele já foi feito há 4 anos. Já estávamos na era alexandrina.
há 4 anos, a gente já estava na era alexandrina. Não é verdade? O inquérito do fim do mundo começou em 2019. Então, há 4 anos, quando eles fizeram esse pedido, a gente já estava sob o regime de Alexandre de Moraes. Então, o UOL entrou com pedido. O STF ficou, né, lá, queimando em banho-maria o UOL durante 4 anos, sem responder. E acabou que recentemente concordou em permitir que a UOL fizesse essa auditoria. O UOL ia levar os seus técnicos, pessoas isentas, pessoas que não são ligadas a partido político, nem nada. O UOL ia levar lá para fazer essa auditoria. Pois bem, essa visita foi agendada. O STF agendou a visita com o STF, mas acabou que o Barroso vetou o acesso logo depois ter aceitado. Só que, nesse meio tempo, o UOL ficou ali, assim, sendo cozido em banho-maria, chegou a comprar passagem dos peritos. Um desses peritos, inclusive, mora na Dinamarca, que é o Diego Aranha, a gente já vai falar dele, mora na Dinamarca. Chegou a vir para o Brasil, na data combinada, para fazer auditoria. Queria saber se o STF vai ressarcir o que o UOL gastou de passagem para esse povo aí. Durante todos esses meses, o UOL ficou lá agendando com o STF, presta atenção. E o STF concordou. Em 5 de março, vou botar aqui, ó. A notícia foi essa aqui. O STF impede o UOL de auditar sistema de distribuição de processos do tribunal. Pois bem. Ó. Em 5 de março, o Barroso deu essa decisão aqui. 5 de março desse ano. Considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência, olha só, o Barroso dizendo que deixar o UOL auditar significa transparência do tribunal. Ó, o Barroso falando coisas certas. Quem diria, né? O relógio parado. Ó, fala do Barroso. Em março, considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência, e, de outro, a imprevisibilidade da distribuição de processos e a segurança dos sistemas informatizados deste tribunal, dou parcial provimento ao recurso administrativo para franquear ao recorrente o acesso ao referido código-fonte nas dependências deste tribunal. Não é código-fonte de urna eletrônica, não, tá? É código-fonte lá do sistema de distribuição do tribunal. Acesso ao código-fonte nas dependências desse tribunal, na forma presencial, ficando vedada a cópia do conteúdo para uso externo. Então, ele autorizou que o UOL levasse seus peritos. Isso em março. Beleza. Isso em março. Em abril, o UOL pediu a reserva das datas. O UOL falou, opa, beleza, já que vocês liberaram, vamos reservar as datas? Pois bem, então eles sugeriram as datas de 9 a 13 de setembro, agora, que passou. E eles pediram, olha, 4 pessoas vão a essa auditoria e vão levar seus laptops. E por 4 meses subsequentes, o UOL informou por e-mail, informou e-mail, telefone, até pessoalmente mesmo, o STF, quais seriam esses especialistas que eles iam levar e documento de identidade deles, tudo, passou todos os documentos, passou toda a ficha desses especialistas para o STF, para não dizer que não avisaram, a gente não sabia quem era. Sabia. Falou que esses especialistas iam para Brasília a partir de São Paulo e um da Dinamarca, que é o Diego Aranha. E por isso tinha necessidade de que o STF confirmasse realmente essas datas, porque eles iam comprar passagem. Em 5 de julho, o STF confirmou as datas com a UOL. Falou, olha, está confirmado, de 9 a 13 de julho,
pode trazer esses 4 peritos. A única coisa que a gente não vai permitir é que eles usem laptop. Beleza. A galera aceitou, a galera da O aceitou. E em 5 e 6 de setembro, os funcionários do tribunal confirmaram a visita novamente. Olha só, olha a Via Crucis. Confirmaram de novo, só que restringiram essa visita, que ia ser de 4 dias, restringiram a 2 dias somente. Ou seja, já começaram a dificultar. Falaram que a auditoria ia ser por 4 dias, reduziram para 2. Pois bem, isso agora, 5 e 6 de setembro, faltando alguns dias para a auditoria. Aí, no dia 6 de setembro, a presidência do STF, Barroso, pediu os nomes dos técnicos que esses nomes já tinham sido passados. Mas, enfim, o UOL, com aquela paciência do tamanho de um rinoceronte, passou novamente o nome dos caras. Ó, vão ser esses caras aqui, tal. Faltando 72 horas para a visita técnica ocorrer, uma funcionária do STF informou ao UOL que a visita não ia mais poder ser realizada, porque essas autorizações que foram dadas não foram feitas dentro de um processo administrativo. Bicho, imagina só, se coloque no lugar da pessoa lá da UOL, a secretária, a pessoa lá que está organizando tudo, comprou passagem, fechou as datas, né, organizou tudo com os técnicos, recebeu a confirmação do tribunal de que as datas estavam ok, tá tudo certo, maravilha. Chega 72 horas antes, não vai dar, temos um probleminha aqui, não foi feito um processinho. Mas quem tinha que dizer isso desde o início? Olha, vamos abrir um processo para, né, verificar essa situação. Quem tem que fazer isso é o STF, e não a UOL. É o STF que tem que dizer, não, o nosso procedimento é assim, assim, assado. Então, beleza. Por que dá a confirmação de tudo para depois dizer que, não, falta um requisito formal aqui, falta um processo administrativo para isso? Olha, você tem que ser, muito incompetente, cara, para deixar tudo isso acontecer até 72 horas antes de dizer que faltou ali um processo. Aí o UOL peticionou rapidamente, falou, faltou processo? Tá bom, então requeremos que se abra o processo. Aí peticionaram rapidinho e pedindo para que isso fosse feito. Enfim, nisso, 2 técnicos acabaram cancelando as passagens. Um deles é o professor Ivar Hartmann, não sei se é Ivar ou Ivan, eu acho que é Ivar, professor do INSPER, ex-coordenador do projeto Supremo em Números. Então, esse professor do INSPER, professor Ivar Hartmann, ele já tem essa ligação com o STF no sentido de fazer pesquisas, de ser um pesquisador dos números do STF. Então, ele já é um cara que já tinha essa relação e, assim, o cara foi escanteado, entendeu? E o professor Diego Aranha, que efetivamente viajou, ele chegou a viajar, chegou a ficar em Brasília durante as datas combinadas para a inspeção. Ele é professor de ciência da computação da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Ele veio ao Brasil para isso e ele tem, esse Diego Aranha, ele ficou conhecido uns anos atrás por ter pego vulnerabilidade nas caixinhas mágicas. Tá, vamos evitar certas palavras aqui para o YouTube não nos derrubar. O Diego Aranha, há muitos anos, antes da era alexandrina, eu diria, ele já havia pego vulnerabilidades nas caixinhas mágicas. Ele, inclusive, ele defende uma camada a mais de segurança nas caixinhas mágicas, que é a impressão do voto. Esse é o Diego Aranha. Mas, até onde eu sei, ele não tem envolvimento partidário. Ele é um professor de ciência da computação. Só isso. Então, seria uma pessoa isenta. Só que, como ele já tem esse histórico, eu não sei se o pessoal do STF
investigou quem era o Diego Aranha. A gente não pode descartar nada. Como os nomezinhos dos técnicos foram passados, eles podem ter investigado quem eram e podem ter visto que o Diego Aranha tem esse histórico de ser a favor de voto impresso e histórico de já ter feito análise nas maquininhas mágicas e já ter pego vulnerabilidades. Então, não sabemos se teve alguma coisa a ver essa arregada do STF. Não podemos saber, mas assim, eu posso levantar essa questão aqui. Será que foi por causa do nome do Diego Aranha? Fica a pergunta. Ó, nesse momento temos 7.870 pessoas, 7.900 agora. E beleza. Aí agora no dia 13, já data marcada, né, para essa auditoria aí que não aconteceu, o Barroso, ele recuou. E ele falou que não vai mais poder ter essa auditoria, porque o STF sofreu ataques cibernéticos. E por conta disso, desses ataques que aconteceram em agosto e setembro, não vai mais poder ter essa auditoria, não. Só que uma coisa fica patente. A UOL disse que pelo menos uma dessas confirmações que o Barroso deu foi feita depois da ocorrência desses ataques cibernéticos. Então, olha só, os ataques cibernéticos contra o STF aconteceram. Depois desses ataques, o STF continuou confirmando a auditoria com a UOL. E agora o Barroso vai e mete esse migué, dizendo que está voltando atrás na decisão por conta dos ataques. Mas já tinha confirmado antes. Aqui. Ó, Gabinete da Presidência. Secretaria de Tecnologia e Inovação, STI, informa que, após o deferimento do recurso, o tribunal sofreu 2 grandes ataques cibernéticos, 29 de agosto e 4 de setembro. O coordenador de segurança cibernética alerta para o fato de que a concessão de acesso ao código-fonte dos sistemas informatizados e o eventual conhecimento público da estrutura dos dados de processos judiciais poderiam facilitar gravemente os ataques hacker, no momento delicado em que os tribunais superiores, especialmente o STF, têm sofrido diversas investidas. A STI sugere, então, que o acesso não seja autorizado nesse momento. Diante do exposto, deixo de autorizar o acesso requerido por impossibilidade técnica. Olha só. Deixo de autorizar o acesso requerido por impossibilidade técnica. Isso aqui é mentira. Não existe impossibilidade técnica. Pode haver algum risco, mas não existe uma impossibilidade. Aquilo ali é perfeitamente possível. Dá para fazer. Agora, se isso vai ser arriscado ou não, aí é uma outra discussão. O professor Diego Aranha falou que essa questão do risco ou dessa impossibilidade alegada pelo Barroso é algo falacioso. Ele não usou essa expressão, mas foi isso que ele falou aqui. Olha, Diego Aranha disse que a decisão está baseada em conceitos errados de segurança. Abre aspas para o Diego Aranha. Você não pode usar como justificativa um ataque na rede externa do tribunal para impedir acesso a um sistema crítico que funciona lá dentro, afirmou. Essas coisas são totalmente incompatíveis. Então, ele é o cara que manja dessas coisas. Ele falou, olha, esse lance de ataque na rede externa não pode ser usado como justificativa para negar uma auditoria interna. Eu não vou me arriscar aqui a julgar o que o Diego Aranha está falando, porque eu não manjo desses assuntos. Tá? Eu só estou passando aqui para vocês
qual foi o argumento do Diego Aranha para dizer que o Barroso estava falando besteira. Olha o que ele falou também. A decisão segue esse histórico de falta de transparência do judiciário brasileiro, que produz software que é crítico para o país, para a democracia, mas limita os mecanismos de transparência que permitem à sociedade determinar como esses componentes de software funcionam. Fecha aspas por Diego Aranha. Ele fala aí, olha, falta de transparência do judiciário brasileiro. Não sei, alguma coisa me diz que o nome dele tomou bola preta lá dentro do STF. Mas, enfim, é só uma conjectura minha. Tipo, pô, esse cara tem um histórico aí que não é bom pra gente. Agora o professor do INSPER, Ivar Hartmann. Olha, Hartmann disse que a decisão nem sequer se baseou corretamente no parecer do setor técnico do Supremo. Ó, o que ele está dizendo aí? Isso porque o Barroso argumentou haver impossibilidade técnica. Olha, embora os funcionários do tribunal tenham mencionado apenas um suposto risco. Então, assim, não havia impossibilidade. Havia apenas um suposto risco. Não era impossível. Para o professor, trata-se de coisas diferentes. Abre aspas para o professor. O parecer diz que surgiu um risco novo. Diante desse parecer da Secretaria de Tecnologia da Informação, não está afastado o direito de acesso em função da Lei de Acesso à Informação, já reconhecido pelo tribunal. O correto seria o tribunal agendar daqui a 1 mês, 2 meses. Isso é diferente de dizer não dá. Então, o que o tribunal está dizendo, o que o Barroso está dizendo é, pô, olha só, foi mal aí. Eu falei que dava, mas, enfim, não dava. E o que o professor está dizendo aí era, olha, tudo bem dizer que por um tempo é melhor esperar, tal, mas não é para dizer que não dá. É para dizer que, né, dali a pouco a gente marca novamente. Só que o Barroso disse simplesmente agora que não dá mais. Ele não adiou essa auditoria. Ele simplesmente cancelou e ficou por isso mesmo, sem nova data. Então, o que será? Algo me diz que tem alguma coisa nesse sistema de distribuição do STF que, né, eles não querem que seja descoberto. Algo me diz, algo me diz. E eu acho que a UOL, como qualquer outro cidadão, né, cidadãos ou empresas, né, principalmente de, né, jornalísticas, empresas de mídia, como a UOL, tem todo o direito de solicitar acesso pela Lei de Acesso à Informação. Então, essas decisões do STF, no caso aí especificamente do Barroso, só joga mais desconfiança ainda contra o STF. Você vê que se não tivesse nada, zero, se eles estivessem com a consciência 100% tranquila, é óbvio que eles dariam acesso. Algo me diz que eles não estão com a consciência tão tranquila assim. Eles estão com medo de aparecer alguma coisa. Por isso que negaram. Se você quer colaborar com esse canal, a produção desse conteúdo, se você acha que o meu trabalho ele vale a pena, se eu estou acrescentando alguma coisa, se eu estou ajudando e vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado, vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo e se tornar membros desse canal.